Vamos orar pelo nosso irmão Bira, o Birajara. Nós conhecemos como Bira, né? Bira vai ter uma oportunidade, né, de entrevista. Vamos pedir a Deus pela vida dele. Vamos pedir a Deus também pela Márcia, que ela vai operar o câncer dia 19, né? Bira dia 11 vai ter a entrevista e dia 19 a Márcia vai passar por um processo aí de operação de um câncer. Vou pedir nesse instante, Valci, ora pela irmã Márcia, o Bira. Bira vai ser para entrevista de emprego. A irmã Márcia vai passar pelo processo de operação do câncer. Amém. Você poderia levantar esse clamor dos dois? Amém? Amém. Aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Deus, estamos aqui reunidos como igreja, Senhor. Clamando, Senhor Deus, Pai, pela irmã Márcia, que vai fazer um processo agora, Pai. Aleluia, aleluia, de uma doença, uma enfermidade, Senhor Deus, um câncer. Mas eu creio que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que sara. Deus, então nessa manhã, desse dia, como igreja reunida, a tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. A tua palavra diz também, Pai, tudo que ligar na terra será ligado no céu, Pai. Então nessa manhã, desse dia, pedimos ao Senhor, a tua mão de poder, Senhor, meu Deus, Pai, faz um milagre, Senhor, meu Deus, Pai, na vida da irmã Maria, Senhor, que nessa manhã desse dia, Senhor, o Senhor venha curar, venha tirar, Senhor, meu Deus, essa doença do corpo dela, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Como igreja já cremos, Senhor, meu Deus, Pai, porque o Senhor já agiu na vida dessa, em nome de Jesus, dessa irmã. Eu creio, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor já está operando um milagre na vida dela de cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Peço também pela vida desse irmão, a qual está precisando de uma porta de emprego, Senhor. Então pedimos a Ti, Deus, Pai, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Senhor. Não aquilo que ele deseja, mas aquilo que o Senhor já preparou na vida dele, Senhor, meu Deus. Então nessa manhã desse dia, Pai, aleluia, atende a oração da tua igreja, Senhor, que vai em encontro, Senhor, a necessidade desse homem e abre essa porta de emprego, Senhor. Eu creio que essa porta de emprego, Senhor, vai ser um benefício não só para ele, mas para toda a família, Senhor, meu Deus. Então eu te peço nessa manhã desse dia, abre essa porta para esse irmão. Abre, Jesus, Pai. Crendo, Deus, que o Senhor já está agindo nas vidas que foi aqui colocado diante de Ti, Senhor. Assim oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos passar neste momento para a palavra edificante, mas antes queria aqui orar, né, pelas ofertas e os dízimos, porque Deus ele tem nos abençoado. Então vamos orar em favor das ofertas e dos dízimos alçados. Senhor, obrigado a Deus por mais um momento, ó Pai, que o Senhor nos dá de oportunidade de lançar ofertas e dízimos à Tua casa, para o Teu reino. Senhor, para fazer, ó Pai querido, que venha dar continuidade, Senhor. O Senhor tem nos abençoado. E aqui nós temos, ó Pai querido, lançado ofertas e dízimos. Pai, abençoe cada vida. Que aqui, Senhor Jesus Cristo, abençoe esta igreja. Aqueles também, ó Pai eterno, que não podem doar, que não podem ofertar, que não podem dizimar, Senhor, também obrigado por eles. Abra, Senhor Jesus Cristo, a porta do Teu céu. E de igual modo, Pai, da mesma forma, Pai, abençoe-os, ó Deus, poderosamente, tanto aqueles que dizimam, tanto aqueles que ofertam, tanto aqueles que não ofertam porque não podem, e não dizimam porque não podem, Senhor, como Teu servo, ó Pai querido, orou. Abra a porta, Pai, do emprego, e faça assim a Tua vontade. Pai, receba a nossa oferta com um cheiro suave às suas narinas, ó Deus, e que o Senhor possa olhar e ver, mas também nos dar a oportunidade de saber como aplicá-las em Teu reino. Então, Senhor, em nome de Jesus, receba a oferta da Tua igreja, do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma palavra edificante, pastor Flávio, por gentileza, já vem se aproximando.
No livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16 ao 17, vai dizer assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Aleluia. Com o teu povo, Deus seja exaltado. Vamos estender as mãos para cá, abençoar a vida do pastor Flávio. Vamos orar a Deus. Senhor, aleluia. Mande para cá, Senhor Jesus Cristo, o teu poder, para este altar. Toca, Senhor Jesus Cristo, as plantas dos pés do teu servo até a cabeça. Senhor, tudo que for pregado aqui, Senhor, será para a tua glória. O Senhor, ó Pai querido, é bom, e a tua misericórdia dura para sempre, e tem nos alcançado a cada manhã aqui de pregação, de louvor, de culto racional a ti. Então, Senhor, venha com teu poder, com teu fogo, com a tua graça, Senhor Jesus Cristo, sobre a vida do teu filho e igreja. Que quando ele abrir a boca, Senhor, que a espada, Senhor Jesus Cristo, da tua palavra, Senhor, venha penetrar os nossos corações, venha penetrar onde o homem não pode entrar, mas a tua palavra entra. Então, em nome de Jesus, Pai, fala ao nosso coração, exorte a tua igreja e nos leve a um avivamento diferente, a um avivamento de arrependimento, a um avivamento de cura, a um avivamento, Senhor Jesus Cristo, de alegria na tua presença. Em nome de Jesus, a um avivamento de arrependimento. Nós estamos aqui pedindo a ti, faça assim o teu querer sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como é bom sentir a presença de Deus, como é bom a gente louvar, adorar o Senhor e sentir o Espírito Santo nos tocando a cada domingo. Antes de começar o texto, a gente hoje vai dar sequência ao livro de Atos, como a gente já vem fazendo, né? Hoje, a terceira pregação em Atos aí. Com a graça de Deus, a gente vai terminar esse livro todo, expondo esse livro todo. E é um livro que tem mostrado muita coisa boa para a gente, porque o que falta hoje é entendimento do que é a verdadeira igreja. O que falta hoje é entendimento do que qual é a função da igreja. E o que falta hoje é verdadeiramente entender a nossa função na igreja. Porque a igreja é a igreja de Deus. A igreja é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe o que ele faz, mas nós temos que saber o que fazemos. Hoje nós vamos falar sobre um texto que fala sobre a descida do Espírito Santo. E confesso que muitas vezes eu paro e observo alguns vídeos de determinados lugares, determinadas igrejas, que em parte, como pregador, como pastor, eu me espanto, porque nós temos visto, eu quero colocar a palavra aqui, manifestações estranhas nas igrejas. O Espírito Santo, como o nome já diz, é um Espírito que é santo. E às vezes a gente não para pensar nessa palavra. O Espírito é santo.
a Bíblia vai nos dizer que os anjos estão diante de Deus, dizendo: santo, 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 o dia inteiro. E a gente vê algumas manifestações de pessoas, às vezes subindo pela parede, se arrastando no chão como cobra. Pessoas às vezes rindo em demasia. Pessoas às vezes fazendo algumas manifestações que, eu confesso, que colocam em dúvida realmente se essas manifestações elas provêm do céu. E em dúvida também se essas pessoas estão em Cristo, estão recebendo o Espírito de Deus. Porque quando a gente começa a ler essa palavra, quando a gente começa a ver o livro de Atos, a gente vê a importância do Espírito Santo para a igreja. E hoje nós vamos tocar em assuntos delicados aqui, mas que tenho certeza que irá nos edificar muito para entender a essência do Espírito Santo. Vamos abrir nossos textos em Atos 2, a partir do verso 1. Hoje iremos até o verso 13. Na sua Bíblia deve estar escrito como a descida do Espírito Santo. Vou ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Até aí. Meus irmãos, o texto de Lucas, aqui em Atos, ele é um texto muito importante. Como eu falei aqui anteriormente, Lucas começa com seu evangelho falando do ministério de Jesus, fala da ascensão de Jesus. Jesus desce para estar 40 dias ensinando os seus apóstolos sobre o reino de Deus. E aqueles homens recebendo o ensino direto do Senhor ressuscitado. E o Senhor fala para eles e ascende aos céus. E como ele já havia prometido que enviaria o Consolador, que ensinaria todas as coisas que ele havia dito no seu ministério terreno, e eles pedem, Jesus pede a eles: esperem que eu enviarei o Espírito Santo. E eles estão ali, reunidos, esperando. A espera, meus irmãos, na vida cristã é algo muito importante. E quando o nosso Deus fala, nos ensina, nos mostra a palavra e diz: espera, é para esperar. Porque muitas vezes o Espírito Santo, se não quase todas as vezes, é uma característica, ele vem de forma súbita.
E aqui esse milagre acontece de forma súbita. Eles estavam ali reunidos, orando, louvando ao Senhor, esperando a promessa de Cristo, e Cristo envia o Espírito Santo. Essa festa, em que nós chamamos de Pentecostes, é uma das 3 festas mais importantes dos judeus ali, que era a festa dos tabernáculos, a Páscoa, a festa do Pentecostes, ou também chamada de festa das semanas. Essa palavrinha Pentecostes quer dizer 50º. Por que 50º? Porque essa festa ficava 50 dias após a Páscoa. Nós vamos lembrar em Levítico 23, 15 e 16, que diz assim: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Falando dessa festa de Pentecostes. Em alguns livros rabínicos posteriores, eles vão dizer que essa festa também tem algum relacionamento com a entrega do decálogo a Moisés. Talvez isso seja algo como uma reação, provavelmente, ao abraço dos cristãos a essa festa de Pentecostes, mas possa ser verdadeiramente que isso, dentro da tradição judaica, veio sendo passado também através deles. Mas é importante a gente entender que essa também era chamada de festa da colheita. E esse Pentecostes, ele acontecia em Jerusalém, e muitas pessoas que vinham para a Páscoa, que não tinham dinheiro para voltar, eles às vezes ficavam ali esperando essa festa, para depois retornar para as suas cidades. E é interessante que vinham judeus de toda a parte. Nós vamos lembrar que, depois que o reino do sul é levado para a Babilônia, e o reino do norte é levado para a Síria, nós temos essa dispersão de vários israelitas, de vários judeus por várias nações. Vai se dizer que no 1º século, para se ter uma ideia, no Egito tinha cerca de 1 milhão de judeus já morando no Egito, a maioria morando na cidade costeira de Alexandria. Então, os judeus espalhados afluíam em direção a Jerusalém, para a Páscoa, para a festa de Pentecostes. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos algo interessante. Porque quando a gente pensa nessa palavrinha, festa da colheita, é interessante que, se a gente fizer um paralelo, Jesus foi plantando no coração dos seus apóstolos toda aquela palavra. Jesus foi plantando ao longo do seu ministério terreno, e depois da sua ressurreição, a palavra, o ensino no coração deles. E essa palavra, assim como diz em Isaías 55, que a palavra de Deus não volta vazia para ele, essa palavra ela tem que produzir frutos. Essa plantação de Jesus no coração desses homens tem que produzir frutos. E depois que produz frutos, vem a colheita. É tudo muito planejado, tudo muito lindo, porque quando a gente para pensar nesse termo, a igreja começa a colher os frutos depois que Jesus plantou e o Espírito desce sobre a igreja. Quando nós olhamos para o texto, um ponto importante, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Um pouquinho antes, quando a gente trabalhou o texto aqui anterior, a gente lembra de 120 pessoas reunidas, orando, reunidas em oração. E aqui vai dizer que eles estavam reunidos, talvez não no cenáculo, porque poderia ser pequeno. Você vai pegar alguns textos que vai dizer que os apóstolos estavam sempre indo ao pátio do templo louvar a Deus.
Talvez eles estivessem nas imediações do pátio ou estivessem em algum lugar que fosse um pouco maior, na casa de alguém que tivesse um espaço mais amplo. Mas o importante é você entender que eles estavam reunidos. Guarde bem essa palavra. Porque hoje nós vivemos numa geração individualista. E essa geração muitas vezes quer dizer assim: eu recebi, eu estou cheio, eu faço, eu aconteço, até dentro da igreja. E aqui a palavra é reunidos, juntos, como igreja. E você passa e vem o versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Meus irmãos, primeiro, a gente já falou aqui do significado do Pentecostes, que era a colheita do que eles plantavam. Já falamos também da espera do Pentecostes. E agora, nós estamos falando do Espírito descendo. O derramamento do Espírito, dos versos 2 a 4, no verso 3 vai dizer: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E o verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O derramamento do Espírito no Pentecostes não foi algo comum. Foi um fenômeno celestial. Foi um fenômeno de Deus, não foi algo produzido, não foi algo ensaiado. Tanto que você vai continuar no texto e vai ver que a multidão ficou perplexa com o estrondo. A palavra que Lucas usa aqui, do vento impetuoso, do som do vento, é uma palavrinha no grego chamada ecos, que ele usa também num texto em Lucas 22, que ele fala do som do bramido do mar, na vinda final de Jesus. No Apocalipse, o estrondo do mar. Então, esse estrondo aqui foi algo sobrenatural, e as pessoas perplexas correram para ver. A multidão ficou perplexa com esse som, porque era um som que ninguém sabia de onde vinha, para onde estava indo, e começou a tomar conta de Jerusalém. E esse som e esse derramamento do Espírito, aqui diz que eles ficaram cheios. Esse é o mesmo que dizer aqui batismo, derramamento, recebimento, estar cheio do Espírito Santo. William MacDonald, um teólogo, vai dizer que a vinda do Espírito envolveu um som para ouvir, um cenário para ver e um milagre para experimentar. Esse versículo 1 nos fala que eles estavam reunidos, não só os 12, mas provavelmente os 120. E foi sobre todos esses, não só sobre os apóstolos, que o Espírito desceu. Quantos homens diz aí: eu tenho uma unção, você não tem? E aqui nós vemos que o Espírito desce sobre todos. O derramamento do Espírito, ele vem como um som, mas ele não é barulho, ele não é falta de ordem, ele não é gritaria, não é histeria, não é algazarra, ele vem como um som ordenado. Como eu falei, Lucas 21, 25, ele fala do mesmo som, do estrondo, do bramido das ondas. E esse impacto, meus irmãos, atrai a multidão para ouvir a palavra. Nós vamos continuar no texto, em outros textos, em Atos, e Pedro vai pregar. Essa descida do Espírito foi para chamar o povo para ouvir a pregação. O Espírito vem em forma de vento para nos dizer algo: que Deus é soberano, que Deus é livre. Porque o vento,
Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe a hora que ele vai soprar, mas quando ele vem, ele nos impacta. E assim é o Espírito de Deus. Ele sopra onde ele quer soprar, a hora que ele quer soprar, da forma que ele quer soprar. Ele sopra na sua casa, ele sopra na igreja, ele sopra na rua, ele sopra dentro de uma delegacia, dentro de um presídio, ele sopra onde ele quer. E quando ele vem com esse poder, com esse sopro, ele vem para trazer também a chama, o fogo do Espírito. Não é um fogo estranho, é um fogo que arde no coração daquele que recebe esse estrondo, esse vento. Aqui, tanto o vento quanto o fogo é símbolo do Espírito Santo. Nós temos várias passagens, em especial quando a gente está olhando ali para Êxodo 19, 16, 19, diz assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, e Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Elias, quando estava orando aos céus para queimar a oferta, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Assim como Elias, quando subiu, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu com redemoinho, vento e fogo, presença de Deus. Então, esse fenômeno sobrenatural de Deus, talvez nas nossas cabeças ocidentais a gente não consiga entender, mas na cabeça do judeu do primeiro século, ele sabia que era a presença de Deus, ele sabia que era algo. E meus irmãos, todos viram as línguas de fogo. Não era algo que um via, o outro via. Todos viram aquele fogo descer, o fogo se separar em línguas de fogo e cair sobre a cabeça deles. Isso nos prova mais uma vez que o Espírito está agindo na igreja. O Espírito quer a igreja reunida, o Espírito quer a igreja orando, o Espírito quer esse clamor. E esse derramamento do Espírito, ele traz uma experiência também pessoal do Espírito Santo. Porque nós já entendemos que cada um tem a sua experiência com o Espírito Santo. Mas que adianta nós termos a experiência nossa com o Espírito Santo, se ela não vai edificar a igreja? O que adianta eu ouvir a voz de Deus? O que adianta eu estar na presença de Deus, se eu não estou edificando irmãos, irmãs, não estou edificando a igreja, não estou trabalhando para o reino de Deus? A igreja é comunitária, é uma comunidade de Deus. E quando alguém está cheio do Espírito, é por isso que a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é melhor, porque quando alguém está cheio do Espírito Santo e o outro está fraco, ele influencia aquela pessoa, ele ajuda aquela pessoa, ele ora pelaquela pessoa, ele ama aquela pessoa, e a igreja se mantém de pé. Nós não podemos ser sustentados sozinhos. O fogo é tão importante, meus irmãos,
que uma vez perguntaram a Dwight Moody como podemos experimentar um avivamento na igreja, um reavivamento. E Dwight Moody respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. O coração daqueles que estão pregando tem que sentir esse vento, esse fogo constantemente, porque esse fogo que arde é o fogo que influencia as mentes e os corações. John Wesley dizia: ponha fogo no seu sermão, ou põe o seu sermão no fogo, que ele não serve para nada. Que adianta eu ensinar o texto se eu não tenho amor por esse texto, se eu não tenho amor pelos meus irmãos? Quem não nascer da água e do Espírito não vai poder entrar no reino. Quem não nascer, quem não tiver esse espírito de amor a Deus, de amor ao próximo, não conseguirá entrar no céu. Muitas vezes você pode estar perguntando: mas eu não sei se eu sou cheio do Espírito. Meu irmão, minha irmã, se você não sabe, clame ao Senhor. Ore, jejue. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero transbordar esse Evangelho. Eu quero olhar para as pessoas e dizer: meu Deus, olha ali aquela cara triste. Meu Deus, olha meu patrão como é amargo. Meu Deus, olha a minha família. Está todo mundo depressivo. Esse amor tem que transbordar, tem que estar cheio no nosso coração. A nossa experiência, ela é pessoal? Sim, ela é pessoal, mas ela é pessoal para nos encher e transbordar para fora. Não existe transbordamento para dentro, é transbordar para fora. Quando Jesus está, que ele ressuscita, que ele volta, que ele vai para casa, e ele diz assim para os apóstolos: recebei o Espírito Santo. Eles recebem e dali eles já saem. Muitas vezes as pessoas acham que aqui em Atos, na verdade, Jesus não tinha derramado a salvação ainda do Espírito sobre eles, mas um pouco antes na casa, Jesus fala para eles: recebei o Espírito Santo. Mas é claro que eu quero dizer uma coisa para vocês, entendam bem, prestem atenção no que eu vou falar. Uma coisa é você ter o Espírito Santo. Outra coisa, o Espírito Santo ter você. Será que você entendeu o que eu falei? Uma coisa é você ter o Espírito Santo. Outra coisa é o Espírito Santo ter você. É Ele te tomar. É você se colocar diante dele e falar: eu não sou nada. O Senhor é tudo. Faz o que precisa fazer. Meus irmãos, quantas vezes a gente já falou aqui, você só vai entender que Jesus é tudo para você. Jesus só se vai tornar tudo para você quando Jesus for tudo que você tem. E muitas vezes a gente não entende por que Deus tira um pilar da sua vida, tira outro pilar, tira as colunas e começa tudo a desabar e o vaso começa a quebrar. Mas Ele refaz. Como pregou o pastor Gerson, Ele restaura por amor, e Ele quer justamente que a gente seja cheio do Espírito Santo, porque não pode um vaso que está pela metade, com algo que não provém de Deus, ser cheio do Espírito. Da boca que sai algo amargo, não pode sair algo doce. Da fonte que jorra algo ruim, não pode sair uma água pura. E é preciso que muitas vezes, meus irmãos e irmãs, a gente se esvazie com humildade diante do Senhor e diga: Senhor, eu não sou nada, me esvazia, mas me enche do teu Espírito. Faz o que tem para fazer. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente tem que entender que nós somos sim egocêntricos, somos orgulhosos. Em essência, o nosso coração é enganoso. E a gente precisa de mais de Deus. E o Espírito vem sobre todos eles. Quando o Espírito vem sobre todos eles,
No versículo 5 vai dizer: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. No versículo 6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Meus irmãos, essa palavrinha, piedosos, se refere aos judeus. Jesus Cristo tinha pedido aos seus apóstolos que eles pudessem, na verdade, pregar primeiro aos judeus. Quando eles falaram de ir aos samaritanos, Jesus falou: primeiro vão aos judeus. E a mesma sequência, em Atos 1, versículo 8, vai dizer: pregarão na Judéia, Samaria e aos confins da terra. Tem uma sequência, tem uma ordem. E quando você vai acompanhando o livro de Atos, você vai vendo que essa ordem é cumprida. Primeiro desce ali sobre todo aquele povo judeu reunido nessa festa. Um pouco mais à frente, na casa de Cornélio, Pedro ora e o Espírito Santo desce e todos ficam cheios do Espírito, os gentios. E também os samaritanos, em Atos 10, são cheios do Espírito Santo também. E os discípulos de João Batista, em Atos 19, são cheios do Espírito Santo também. Você está entendendo a essência de estar cheio do Espírito Santo? Vem o Pentecostes, os apóstolos e as pessoas são cheias do Espírito, e Pedro logo em seguida começa a pregar. Jesus, no seu batismo, cheio do Espírito Santo, sai, passa pelo deserto e começa a pregar. Estar cheio do Espírito é estar cheio para falar de Deus, é estar cheio para falar do reino de Deus. É isso que o livro de Atos nos mostra, porque Pedro foi pregar aos gentios, aos samaritanos, Paulo foi pregar ali os discípulos também de João Batista, e eles ficaram cheios do Espírito. Mas por que ficaram cheios do Espírito? Porque a palavra foi pregada, e foi pregada, e foi explicada, e foi aplicada no coração daqueles homens e mulheres. E quando a palavra é exposta, pregada e aplicada, o Espírito enche as pessoas. E olha que interessante, como eu falei aqui, a perplexidade tomou conta deles, e eles correram para ouvir a pregação. E, em parte, nós vemos como são os homens, né? Porque esse fenômeno de línguas, muitas vezes visto de forma errada, alguns teólogos interpretam como se eles estivessem falando em línguas angelicais, em línguas estranhas, mas o texto é bem claro, porque aqui diz: porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. A gente falou aqui que judeus de todos os lugares vinham. Existiam judeus que já moravam na Babilônia há muito tempo. Existiam judeus que moravam no Egito há muito tempo. Existiam judeus que moravam ali na região da Síria há muito tempo. Existiam judeus em Roma. Existiam judeus na Ásia Menor. E eles falavam o linguajar deles, o dialeto deles, a língua da nação deles. Muitos nasceram ali, não tiveram contato
com o aramaico, com o hebraico? Nós sabemos que no norte e no oeste de Israel se falava muito, ali na Galileia, o grego, se falava o aramaico, se falava também na Judéia. A maioria dos judeus do primeiro século eram bilíngues, se não trilíngues. Mas esses da dispersão, muitas vezes só falavam a sua língua. E o fenômeno de Deus é tão interessante que ele toma todas as pessoas, mas ele toma não falando em línguas estranhas, para que ninguém entendesse, mas falando cada um numa língua, para que todos que estivessem ali entendessem. Tanto que quando Pedro vai pregar, 3.000 pessoas se convertem. Pessoas que não tinham mais contato com o hebraico, com o aramaico, e ouvem o evangelho na sua própria língua materna. Isso é algo maravilhoso. O pastor Hernando Dias Lopes coloca algumas diferenças para você entender se eram línguas angelicais ou se eram línguas maternas, que são: as línguas em Atos eram pregação, ou seja, os discípulos falavam aos homens. Já as línguas em 1 Coríntios eram oração, os crentes falavam a Deus. As línguas em Atos eram entendidas pelos diversos grupos que habitavam em Jerusalém, enquanto em 1 Coríntios as línguas eram ininteligíveis e existia a necessidade de um intérprete. As línguas em Atos foram dadas a um grupo específico, num lugar específico, num tempo específico, para receber o Espírito Santo. Ao passo que em Coríntios, as línguas são um dom espiritual conferido a um e não ao outro. As línguas em Atos têm o propósito de proclamar as grandezas de Deus, edificando a igreja. As línguas em 1 Coríntios não deviam ser usadas em públicos, a menos que alguém pudesse as interpretar. Vocês estão entendendo, meus irmãos, que quando o Espírito Santo age para encher uma pessoa do Espírito Santo, para encher uma igreja, ela age com um propósito. Encher do Espírito Santo é encher para falar do reino de Deus, é encher para falar desse evangelho lindo de Jesus Cristo. Esse fenômeno de línguas, ele foi feito justamente para isso. Ele foi feito para trazer às pessoas a pregação verdadeira. E olha que interessante quando você faz um paralelo lá atrás, em Gênesis 11. Os homens começaram a ser individualistas, egocêntricos, se achar poderosos e quiseram construir uma torre para alcançar os céus e mostrar que tem poder diante de Deus. E o que o Senhor fez? Confundiu as suas línguas, os dispersou. Quando você vai ler Gênesis 10, que está falando da geração de Noé, está falando de várias nações que eles habitaram. E quando você vai ver em Atos, o Espírito reúne eles em oração, reúne eles em louvor e derrama sobre eles a união. Derrama sobre eles uma só língua. Quando a gente tem que se humilhar diante da potente mão de Deus, Ele nos une. O cristianismo, ele é tão lindo que se você for ao Japão, você vai ouvir a mesma pregação, o mesmo evangelho. Se você for à Índia, se você for à África, se você for aos Estados Unidos, não importa a língua que ele está sendo pregado, todos falam a mesma língua. As nações, elas afluem para o Espírito de Deus, as nações afluem para o conhecimento de Deus, elas não mais se dispersam. E daí você tem a ideia, quando Jesus falou que iria
reunir as tribos dispersas de Israel. E nós vemos isso aqui em Atos. As tribos dispersas se reuniram e todos no mesmo Espírito, cheios do Espírito Santo, ouviam a pregação, ouviam a revelação de Deus nas suas línguas maternas e eram tomados e eram convertidos e ficavam cheios do Espírito, com desejo de falar das maravilhas de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo. A gente falou na última pregação aqui que J.I. Packer, talvez um dos maiores teólogos do século XX, diz que o Espírito Santo é o ministério do holofote. Como a gente olha para um prédio, o holofote está iluminando o prédio, mas você não vê o holofote. E assim é o Espírito Santo. Você não vê o Espírito, você sente, mas ele ilumina quem? Ele ilumina Jesus Cristo. Ele veio para mostrar Jesus Cristo como Salvador. Jesus falou: eu os enviarei o Consolador, eu os enviarei aquele que há de ensinar todas as coisas que eu vos tenho dito. Jesus não falou que o Espírito Santo viria para coisas banais. O Espírito veio para que esse ensino, esse evangelho seja propagado nos 4 cantos do mundo, com fervor, com amor, com o coração cheio de Deus, transbordando. Mas mesmo assim, quando a gente olha para o texto, a gente vai ver: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Esse falar em línguas, em várias línguas, nas línguas maternas, gera 3 coisas nesse povo. Primeiro é um preconceito que nós vemos contra os galileus. Isso faz lembrar até aquele texto que Filipe está falando, que encontrou o Messias a Natanael, e Natanael diz assim: pode vir coisa boa de Nazaré? E Filipe diz: vem ver. Esse preconceito existia das tribos do sul com o norte. E eles olham e dizem: são galileus, incultos, estão falando em línguas egípcio, sírio, estão falando na língua de Roma, estão falando em grego, estão falando em tantas línguas diferentes. São galileus? Isso foi um profundo preconceito. Meus irmãos, quantas vezes você vai ver que quando você está falando de Deus, sempre existe alguém que vai dizer: esse conhecimento não é nada, tem que conhecer é a ciência, tem que estudar o que precisamos. Esse preconceito existe e vai sempre ter ao nosso lado. Os evangélicos não têm sabedoria, a maioria não tem nem estudo. Mas nós vamos lembrar que em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que Deus pegou os fracos para confundir os fortes, humilhar os fortes. Porque a sabedoria de Deus não é a sabedoria do homem. A segunda reação que gera, no verso 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Um ceticismo. Eles eram céticos. A maioria ali morava e eram religiosos, mas nunca tinham tido contato com o poder de Deus, com todo esse poder que era para estar sobre eles. E quando eles veem isso, eles se tornam céticos. O Espírito clareou a mente daqueles homens que estavam reunidos em oração, orando, louvando a Deus, mas turvou a mente dos céticos. Eles ficaram perplexos. E por último, a zombaria. Começaram a zombar
dizendo: estão embriagados. Eles sabiam que aqueles homens não estavam falando palavras desconexas. Eles sabiam que aqueles homens estavam falando dialetos corretos, estavam falando sóbrios e em seriedade, mas foram zombados. Essa zombaria, meus irmãos, ela segue no livro de Atos. Primeiro se zomba, parece o nosso mundo de hoje. Depois se persegue, depois prende, depois acusa e depois mata, que foi o que aconteceu com Estevão. Assim é a luta do Evangelho. O Evangelho não é para pessoas que querem estar em cima do muro. Jesus falou à igreja de Apocalipse: quisera fosse quente ou frio, mas se for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Não existe morno no Evangelho. Ou você quer o Evangelho ou não quer. E você entra no Evangelho com o seu coração. Porque o reino de Deus, nós somos súditos de um reino, nós não somos daqui. E a gente sabe que vai existir preconceito, ceticismo, zombaria, perseguição, mas o nosso coração tem que estar cheio do reino de Deus. Para falar do reino de Deus, não importa o que venha, porque o vento e o fogo estão do nosso lado. Porque o Espírito de Deus está do nosso lado. Lembre daquele texto, quando ele fala para os apóstolos: não se preocupem o que vão falar, porque o Espírito falará por vós. Meus irmãos, minhas irmãs, botem uma coisa na sua cabeça: a autoridade vem de autor, e autor só existe um, ele está no céu. A autoridade vem do céu, e quando você fala com autoridade, quando você prega com autoridade, não há coração que resista a essa graça. E aquele que quer continuar cético acaba baixando a sua cabeça, porque a autoridade é autoridade. Não tenha medo de pregar esse evangelho, não tenha medo de expor, não tenha medo de dizer: eu sou diácono da igreja, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu prego, eu sou evangelista, porque Deus está do nosso lado. Aleluia. E o Espírito de Deus desceu nesse Pentecostes, não foi para eu ser cheio, você ser cheio, mas foi para a igreja ser cheia do Espírito e falar do Evangelho do Reino de Deus. Esse Evangelho lindo, que salva pessoas, que salva pecadores como eu e você. Quem éramos nós? Jesus, com seu amor, veio. Alguém pregou para nós, alguém falou. Não foi de repente: eu quero Deus. Não, alguém veio pregar, e se alguém veio pregar para mim, o que eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça, eu tenho que buscar, falar: esse amor é algo tão lindo. Como o irmão Valci testemunhou, a gente fala, e às vezes as pessoas falam assim: eu nunca ouvi falar de Deus dessa forma. Sabe por quê, irmão? É o amor que você tem por Deus. A forma que você fala é autoridade. Deus te dá autoridade para falar. E essa autoridade que todos nós recebemos nesse dia do Pentecostes. A igreja recebeu autoridade para falar de Deus. Não ache que você não tem autoridade, você tem. Clame, peça ao Senhor: Senhor, me encha do teu Espírito, me encha para falar de ti, me encha para transbordar desse amor, me encha para dizer: Senhor, tu és o Deus do universo, dos céus, da terra, de toda a criação, e eu quero trabalhar para ti, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja onde pisar a planta dos meus pés, mas que meu coração esteja cheio de vontade de falar de Deus. Esse é o espírito do Pentecostes. É verdade.
Ele não veio para a gente ficar falando em línguas estranhas, escondido no nosso canto, não. Ele veio para encher o nosso coração, e assim é em todo o livro de Atos. Encher o coração da palavra, e quando a palavra era pregada, aqueles homens saíam correndo e falavam: eu quero anunciar as boas novas à minha família, eu quero anunciar ao meu patrão, eu quero anunciar isso. É tão bom falar de Deus quando a gente se reúne na igreja, quando a gente se reúne, que a gente senta num encontro, a gente começa a falar de Deus, nossos rostos brilham, a gente fica cheio de Deus. Por que a gente não coloca isso para fora? É hora da gente entender que o Pentecostes veio para a igreja. O Pentecostes veio para nos encher, para falar. Jesus falou: o Consolador vai falar para vocês tudo o que eu vos ensinei. Vai iluminar o meu ministério, vai iluminar as minhas palavras, e vai alcançar corações e salvar pessoas do inferno. Glória a Deus. Essa é a missão da igreja, essa é a missão do Pentecostes. O Pentecostes, ele vem para edificar a igreja. E hoje, se a igreja existe, é porque o Espírito Santo ainda purifica a igreja, ainda ilumina a igreja, ainda traz a palavra e acende o fogo em nossos corações para pregar. É isso que o Espírito Santo faz. Ele purifica, ele ilumina, ele acende e ele queima dentro de nós para pregar a palavra de Deus. Porque Deus tem que estar, o reino está em vocês. O reino está dentro de todos os corações. Não está no coração do pastor, do diácono, somente do presbítero. O reino está no coração de todos que participam dessa igreja. Somos todos iguais em Cristo. Somos irmãos com um primogênito, que é Jesus Cristo. E nós precisamos, cada dia mais, ter isso em nossos corações, sem medo de falar. Esse é o espírito do Pentecostes. Essa é a palavra do Pentecostes. Isso é o que nós precisamos. Porque, meus irmãos e irmãs, o Espírito de Deus está aqui não para ser servos nossos, mas nós somos servos dele. Nós somos servos de Jesus Cristo. O Espírito está aqui para nos dar poder, autoridade, revestimento, proteção para falar do reino de Deus. Não existe lugar mais seguro do que estar dentro do propósito de Deus. Entenda isso. Quando você está dentro do propósito de Deus, e o que é estar dentro do propósito de Deus? É ser igreja, é falar de Deus, é falar do reino de Deus, é pregar o Evangelho. Quando você está dentro do propósito de Deus, Deus fala para você assim: meu irmão e minha irmã, eu vou te proteger, porque eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou te abençoar, porque eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou caminhar do seu lado, porque eu vou cumprir o meu propósito, e você está dentro do meu propósito. A tua luta é a minha luta, porque você está dentro do meu propósito. O meu poder agora é seu, porque você está dentro do meu propósito. O lugar mais seguro do cristão é estar dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus é pregar o Evangelho. Nós podemos ter vida secular aí fora, e é uma bênção, sim, aproveitar essa vida que Deus nos deu, o poder da vida, mas nós temos a vida espiritual, e essa vida espiritual é falar do reino de Deus onde quer que a gente esteja, para que esse Espírito desça cada vez mais sobre a igreja, cada vez mais desça sobre nós e salve o máximo de almas, porque essas almas estão aí. Lembre o que Deus falou para Paulo quando ele estava com medo de entrar em Corinto, porque ele era perseguido, e Corinto era uma cidade muito idólatra, e Deus falou para ele: entra, porque ali tem povo meu. Glória, aleluia. Saiba você que tem povo teu, tem povo de Deus.
na tua casa, tem povo de Deus no teu trabalho, tem povo de Deus na rua, tem povo de Deus no ponto de ônibus, tem povo de Deus em todo lugar que você vai, e Ele quer salvar essas pessoas. E como o apóstolo Paulo diz, só há conversão quando a palavra é pregada, só há homem cheio do Espírito quando a palavra é pregada, porque a autoridade vem, o poder vem. Eu não tenho palavra, as minhas palavras não têm poder, mas quando eu falo dessa palavra, o poder desce do céu. Aleluia. E transforma corações, e muda corações, e pega homens, mulheres, crianças, adolescentes, e transforma um coração de carne, cheio de amor por esse evangelho. Às vezes a gente vê vídeos de crianças, de adolescentes, pregando o evangelho com tanta vontade. Isso só pode dizer alguma coisa: é a autoridade e poder de Deus, que é o que nós precisamos na igreja. Somente isso. Que o Senhor nos abençoe, que esse derramamento do Espírito que teve no Pentecostes continue a derramar sobre as igrejas do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E a gente possa ser cheio dele. Amém, Pai. É o que oramos em nome de Jesus e pregamos para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou nos nossos corações, no Pentecostes, na nossa conversão, o Senhor derramou o seu Espírito. E esse Espírito foi plantado em nossos corações através da palavra. E chegou a hora da nossa colheita e nós colhemos os frutos. E esses frutos são tantos, Senhor, que nós precisamos doar esses frutos para essas pessoas que não têm. Ah, Espírito Santo, continua derramando sobre a tua igreja o teu fervor, o teu fogo, o teu vento. Passeia nos quatro cantos, arrebata corações, transforma corações, muda vidas, muda histórias, muda famílias, muda casamentos. Em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor é o único Deus que pode fazer algo por uma geração perdida. O Senhor é o único Deus que pode fazer algo por corações enganosos e corações de pedra. O Senhor é o único Deus que transforma e muda histórias. Muito obrigado, Senhor, pelo derramamento do Espírito neste lugar, na tua igreja, em nós, em nossas mentes e nossos corações. Que essa palavra ecoe em nossos corações, não só hoje, mas amanhã, mas para todo sempre, sabendo que nós somos teus para cumprir o teu propósito, que é alcançar as tuas ovelhas perdidas. É o que oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, no mesmo Espírito, nós vamos agora